Capítulo 264 Sucesso. Cidade do Lago Inundante. Relatando ao Lorde da cidade, confirmamos que Zhaofeng entrou na montanha Tiegan. Uma figura envolta na escuridão disse. O Lorde da cidade acenou com a cabeça. Não estava fora de suas expectativas. Zhaofeng provavelmente foi para a montanha Tiegan para conhecer os mestres ferreiros. Há mais alguma coisa? A figura não parecia ter intenções de sair. A razão pela qual Zhaofeng foi para a montanha Tiegan parece ser porque ele quer causar problemas. A figura disse um pouco hesitante. Causar problemas. O Lorde da cidade e Liu Qinxin trocaram olhares. Suas primeiras reações foram: Zhaofeng tem coragem. Que tipo de pessoa era o mestre Tiegan? Além do fato de estar no reino espiritual verdadeiro, ele também estava classificado em primeiro na área do lago inundante em termos de forja. Em todo o país do Grande Domo, ele poderia ser classificado entre os 10 melhores. Mesmo que a relação entre o Lorde da cidade e o mestre Tiegan fosse ruim, o primeiro não conseguiu fazer nada para o último. Se Zhaofeng realmente está indo lá para causar problemas, então isso se tornará problemático. O Lorde da cidade do Lago Inundante teve uma expressão solene. A identidade de Zhaofeng era extremamente única. Não só ele se representou, ele também representava o Lorde da cidade, pois ele era o seu genro. A relação entre o Lorde da cidade e o mestre Tiegan era inicialmente ruim e, se Zhaofeng continuasse, todos pensariam que isso era por causa do Lorde da cidade. Pai, o cultivo do mestre Tiegan ainda não atingiu o rank místico verdadeiro e nem é um grão-mestre ferreiro porque temos que ser cautelosos com ele. Liu Qinxin perguntou, um pouco intrigada. Dada a força de seu pai, ela sabia que os especialistas normais do rank místico verdadeiro não podiam ser colocados em seus olhos. No passado, ele mesmo havia enviado desafios a alguém do rank Lorde verdadeiro. Pode-se dizer que, enquanto os especialistas do rank Lorde verdadeiro não aparecem, o Lorde da cidade reinaria. Tal figura não deve ser tão cautelosa como um mestre ferreiro. O mestre Tiegan não é muito simples. Ele tem uma relação próxima com a seita Sangue de Ferro. Aparentemente ele é um ferreiro deles. Quando o Lorde da cidade falou, suas sobrancelhas franziram ainda mais. Seita Sangue de Ferro. Ouvindo isso, a expressão de Liu Qinxin mudou, Zhaofeng estava condenado. No país Grande Domo, o imperador, as 3 seitas e as 4 famílias tiveram controle total. Entre as 3 seitas estava a seita Sangue de Ferro, cujo poder era ainda maior que a família Liu principal e a seita Palácio da Espada Qin. Mesmo a família Liu principal era cautelosa com a seita Sangue de Ferro e não se atreveu a ofendê-los. A situação atual entre os imperiais e a seita Sangue de Ferro era como fogo e água. Embora os imperiais fossem os governantes em nome, a seita Sangue de Ferro era a maior seita do país e tinha um poder imenso. Não, eu preciso ir para a montanha Tiegan. Enquanto falava, o Lorde da cidade do Lago Inundante desapareceu entre as nuvens provocando um som agudo. Eu também irei. Os olhos de Liu Qinxin estavam cheios de frieza e um pouco de alegria. HMPH. Isso irá ensinar-lhe uma lição por usar sua identidade como o genro do Lorde da cidade. Agora ele se ferrou. Palácio Tiegan. O salão ficou silencioso quando o mestre Tiegan apareceu. Vim representando meu mestre, grão-mestre das 1000 mãos. Para desafiá-lo. Qianshou Zongxi, grão-mestre das 1000 mãos.
Zhao Feng apenas deu um leve sorriso. Chamas surgiram no corpo do mestre Tiegan. Era óbvio que ele estava à beira de explodir. No entanto, quando Zhao Feng falou isso, as chamas no mestre Tiegan desaparecerão. Grão-mestre das 1000 mãos. O corpo do mestre Tiegan congelou com uma expressão desconcertada. Um grão-mestre era obviamente maior do que um mestre. O grão-mestre das 1000 mãos deixou o mestre Tiegan atordoado. Um mestre era bom. Era melhor do que um grão-mestre. Claro, o grão-mestre das 1000 mãos era um nome que Zhao Feng usara aleatoriamente para assustar pessoas. Grão-mestre das 1000 mãos. O continente não tinha novos mestres ferreiros. O mestre ferreiro mais recente no continente norte morreu há 100 anos. O salão caiu em discussão. Eles não ouviram falar de ninguém chamado Grão-mestre das 1000 mãos. Pelo menos, não no continente norte. Pirralho, se você está realmente aqui para causar problemas no Palácio Tiegan, mesmo se você fosse filho do Lorde da cidade, esse velho aqui não terá misericórdia. A raiva do mestre Tiegan quase desapareceu e tinha uma fração de frieza na voz dele. No entanto, ele não fez movimentos bruscos. O jovem de cabelos azuis na frente dele era estranho e o mestre Tiegan tinha visto suas ações anteriormente no salão com seu sentido espiritual. De acordo com a análise do mestre Tiegan, o nível de Zhao Feng em forja era quase comparável ao de um mestre. Meu mestre é um novo mestre do continente central. Eu vim aqui trazendo o trabalho do meu mestre para desafiar os mestres do continente norte. Zhao Feng começou a mentir. A distância entre o continente central e o continente norte era extremamente enorme. De acordo com o conhecimento de Zhao Feng, o continente central era mais avançado. Do grupo atual aqui, quase nenhum deles havia estado no continente central e o mestre de Zhao Feng era um novo grão-mestre, portanto não havia falhas em suas palavras. Trabalho de um grão-mestre. Os olhos do mestre Tiegan brilharam. P.A. Zhao Feng estalou os dedos. Miau, miau. O pequeno gato ladrão trouxe um jarro que era maior do que ele próprio e bebia com avidez o vinho ao mesmo tempo. Esta é uma obra que meu mestre gastou um bom tempo. Zhao Feng ergueu a cabeça. Todos dentro do corredor estavam olhando para o jarro na frente do pequeno gato ladrão. O jarro foi feito de um material único e quando o sentido espiritual do mestre Tiegan escaneou, sua expressão mudou instantaneamente e perguntou: o que é esse jarro? Assim que ele disse isso. Miau, miau. O pequeno gato ladrão bebeu o resto do vinho e depois colocou água dentro. A água dentro do jarro lentamente começou a mudar. O sentido espiritual do mestre Tiegan varreu e percebeu imediatamente isso quando ele voou e olhou para o jarro com insanidade. Zhao Feng sorriu, mas não falou. Ele havia examinado primeiro e sabia que, além da má atitude do mestre Tiegan, ele amava vinho e o jarro na frente de seus olhos agora poderia transformar a água em vinho. Era extremamente misterioso. Zhao Feng tinha verificado os antigos registros e não parecia ser um desses itens. Este jarro da misteriosa terra proibida dos 100 túmulos, que não poupava a vida, mesmo para aqueles no reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng ligeiramente tossiu e parou o estado insano do mestre Tiegan. Era óbvio que o poder do jarro fez com que o mestre Tiegan ficasse chocado. Pequeno amigo, vamos para outro lugar conversarmos a sós. Mestre Tiegan espremeu um sorriso e conduziu Zhao Feng para um dos salões internos. A multidão atual estava atordoada.
O mestre Tiegan era conhecido por seu mau humor e estava à beira de uma explosão de raiva logo antes. No entanto, a pessoa que causou problemas agora foi tratada como convidado por ele com apenas algumas palavras. Além do especialista no Ranklord verdadeiro há alguns meses, é a primeira vez que o mestre Tiegan cumprimentou alguém assim. Os ferreiros e os discípulos se entreolharam e muitos até suspeitavam, esse jovem de cabelos azuis era um discípulo de um clã ferreiro. Dentro de um tranquilo salão no Palácio Tiegan, Zhao Feng sentou-se com um sorriso enquanto o mestre Tiegan inspecionava o jarro. Seu rosto mudaria a cada segundo, de choque a espanto antes de começar a suspirar incessantemente. Após um período de tempo mestre Tiegan falou, o que você quer? O grão-mestre mais próximo no continente norte é meu mestre e também conheço alguns dos grão-mestres do continente central. Zhao Feng riu, parecia que o pseudônimo grão-mestre das 1000 mãos tinha sido visto, mas seu objetivo havia sido alcançado, pois ele pode conversar com o mestre Tiegan. Vim aqui para pedir ao mestre Tiegan para ajudar a consertar 2 itens. Zhao Feng primeiro tirou o arco Luo. O mestre Tiegan instantaneamente pegou o arco, seus olhos se iluminaram e disse suavemente, maravilhoso. Sua mão de repente tocou o símbolo do lótus de gelo e não conseguiu evitar suspirar. Incrível, isso é feito pela natureza. A aura aqui pode ser comparada a dragões lagartos antigos ou descendentes dos dragões de gelo. O mestre Tiegan suspirou em direção a este símbolo de lótus de gelo. Zhao Feng não pôde deixar de lembrar do rio congelante dragão serpente na ilha limite do céu. Todo o rio estava em estado congelante e a substância misteriosa na fonte era uma existência proibida que poderia congelar até mesmo especialistas do reino espiritual verdadeiro. Se o poder fosse ainda mais forte, talvez até tivesse se tornado uma incrível arma espiritual que poderia chocar o mundo. Mas infelizmente, mestre Tiegan sacudiu a cabeça no final. Ouvindo isso, Zhao Feng ficou surpreso. Ele não achou que o potencial do arco Luo fosse tão grande. O item principal que ele queria consertar não era o arco Luo. O arco só era para teste. Ele não esperava essa resposta. Após uma discussão de preços, Zhao Feng e mestre Tiegan chegaram a um acordo. Mestre Tiegan ajudaria Zhao Feng a aumentar o potencial e poder do arco Luo, bem como corrigir outro item de nível espiritual que não excedia um item espiritual de nível alto, mas os recursos necessários seriam fornecidos por Zhao Feng. Zhao Feng deixou o mestre Tiegan inspecionar o jarro por um tempo e, na realidade, o mestre Tiegan foi aquele que veio sugerir o fornecimento de materiais e a reparação do arco Luo e do outro item em troca do jarro. No entanto, devido ao desacordo com o pequeno gato ladrão, ele acabou em falha. Depois que o negócio foi feito, o mestre Tiegan propositadamente tentou ver o nível de forja de Zhao Feng, mas percebeu que Zhao Feng era limitado apenas à teoria. A habilidade de aprendizagem de Zhao Feng permitiu que ele entendesse botânica, matrizes e forja, já que todo o conhecimento foi copiado em sua mente pelo óleo espiritual de Deus. Portanto, Zhao Feng conhecia todos os recursos e seus usos. Os olhos do amigo são ótimos e tem talento incrível, verdadeiramente um talentoso gênio da forja. Você está disposto a entrar nesse mundo comigo? Os olhos do mestre Tiegan tornarão-se vermelhos. Neste mesmo instante, uma poderosa aura varreu o ar, fazendo com que o Yuan-Qi do céu e da terra tremesse. Posso perguntar ao Lorde da cidade sobre essa visita?
A expressão do especialista do Rank-Lord verdadeiro que guarda a montanha Tiegan mudou. O Lorde da cidade do lago inundante perguntou: meu gentil genro está aqui. Se ele causou algum problema, espero que o companheiro da montanha Tiegan possa perdoá-lo.